Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante, muito sutil, mas depois que você consegue pegar o conteúdo, ela é muito forte, que é a diferença entre conseguir e poder. Ou não conseguir e não poder. O não conseguir está ao teu alcance, você que não está conseguindo. E não poder é impossível. Não tem capacidade, não tem permissão, não está no teu direito de conseguir ou de poder fazer, mesmo assim. Foi sugerida essa imagem, eu sei que é uma imagem forte, que está ligada a traumas e gatilhos, mas a ideia que é possível vencer a incapacidade de alguma coisa, o não poder, ou não ter permissão de uma forma boa. Então vamos guardar esse ponto. Essa é uma das sirot que eu tenho estudado já há alguns anos no projeto, e antes disso, mais eruditas, mais complexas, mais bonitas, mais intrincadas, com muitos exemplos, longa, mas que eu vou tentar trazer a parte principal, o suco, a mensagem que a gente pode aplicar, que está ligado justamente a isso, de a gente se ligando no que está acima do nosso potencial, acima da nossa capacidade. A gente supera as maiores deficiências, porque a gente está se ligando com o infinito, atendendo o que está sendo ordenado de uma forma mesmo que irracional. Apertem os cintos de segurança, literalmente, e vamos lá. A gente está no projeto do Likutei Sirot, esse é o volume 29 de livros com discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Re'eh, essa é a número 2. A gente está no livro Dvarim, capítulo 12, e fala simplesmente, singelamente, uma mitzvah, tem várias mitzvot nessa Parashat Re'eh, Lo tuchal lechol bisharecha masegancha vitroshcha, você não vai poder, essa que está logo ali o começo e o tema principal, você não vai poder comer nos seus portões, quer dizer, na sua cidade, alguns produtos, alguns tipos de mitzvot, o maser, de vários produtos, os primogênitos e também os seus votos, suas promessas, que você se comprometeu. O Rashi explica para esse verso, que é o 17, Lotuhal, o que você não vai poder, o que é esse poder? Bakatuv vem o que está escrito para dar uma mitzvah proibitiva àquela que está implícita, porque tem uma mitzvah de comer o maaser, a mitzvah de comer o Bechor, e o que foi oferecido como korban, foi feita uma promessa, um voto de oferecer o korban, tem que comer o que você prometeu, para cumprir a mitzvah do neder, da promessa, e do maser também, mas, então essa é uma mitzvah positiva, só que tem uma mitzvah proibitiva que você não pode comer nas tuas cidades, tem que ser em Jerusalém. Então o Rashi explica aqui que esse lotuhal, você não vai poder, não é que você não vai conseguir, você não tem a permissão de comer fora de Jerusalém. Deixa eu explicar o que está por trás disso tudo. Depois o Rashi marca de novo a mesma palavra, a mesma expressão lotuhal, e dá uma outra explicação. O que é lotuhal? Ele traz do Rabi Yeshua ben Korcha, que fala que você pode, mas não tem permissão para isso. Você consegue, quer dizer, mas você não pode, você não deve, você não tem condições, permissão para poder fazer isso. Como está escrito no livro Yoshua, que Yerushalayim, quando
foi conquistar a terra de Israel, tem a parte dos de Jerusalém, que estava no controle dos Jebusitas, os Yevusim, que faz parte do povo de Canaan, e aí a gente não podia herdar essa parte da terra de Jerusalém, como se sabe, só depois, historicamente, o David Amelech comprou essa parte. Por quê? Porque a gente não tinha direito, permissão, porque foi feito um pacto entre Avraham com Efron, né, quando foi comprar a Menata Marpelá. Pra você entender, a expressão não poderá pode ser entendida como não tem direito, não tem permissão. Tem vários lugares que tem essa expressão lotuhal, né? Você tem aqui algumas outras, Parashat Yitro, por exemplo, em Shemot, capítulo 19, que Moshe falou para Hashem que o povo não poderia subir no Har Sinai, né? Porque Hashem tinha falado para cercar o Har, o monte, que não poderiam subir para lá. O Rashi explica nesse verso 23 que lo yuchal ha'am, que o povo não vai poder. Na verdade, eles poderiam, eles estavam lá em frente, lá por 3 dias, mas não poderiam, já que não foi dado permissão para eles. Então, na Embaixada de Troll, o povo foi proibido de subir no Monte Sinai, pois não permissão para isso, segundo o Rashi. Depois tem também Parashat Kitissá, a mesma coisa. Hashem fala para Moshe, se não poder ver o meu rosto e continuar vivo. O Rashi fala que é Lotuhal, que eu não te dou a permissão para você ver o meu rosto. E tem várias mitzvot proibitivas, nossa paraxá mesmo, né, que fala Lotuhal lisbor eta pesach bechad sharech, você não vai poder fazer o korban de Pesach nas suas cidades. Em Shoftim também tem daqui a pouco Lotuhal lateta alecha ishnochri asher lo achirahu, quando vai nomear um melech, um rei, não pode ser alguém que não seja judeu. Em Kitetse, você não vai poder dar a primogenitura para o filho da que você ama, em detrimento da que você não gosta, fala que você odeia, quando tem mais de uma mulher naquele caso. Então você não vai poder se furtar disso, você não vai poder mandá-la todos os seus dias, você não vai poder... tem vários momentos que fala que você não vai poder. Primeira pergunta, por que justamente aqui o Rashi traz Rabbi Yoshua ben Korcha, que você não pode, que você pode, mas não tem a permissão, né? Que você consegue, mas não pode, no sentido de ter permissão ou direito. E como se tivesse uma inovação aqui. B, porque Rashi não deu a mesma explicação antes, quando já teve nas outras instâncias, como em Yitro, como em Kitissá, etc. Terceiro, o Rashi dá a mesma explicação mais tarde em Vayeler, em Dvarim 31, que o Moshe lohal od latset elavo, eu não vou poder mais sair e voltar. O Moshe, quando ele entrega o poder para Yoshua, que o sucedeu. O Rashi fala nesse versículo 2 do capítulo 31 de Dvarim, lohal od latset elavo, pode ser que ele não pode, no sentido, ele não tem mais condições, né? Ele não consegue, não tem força para isso, né? Agora os olhos dele já não estão mais funcionando bem, e a força dele não. Ele pode, só que ele não deve, ele não tem a permissão para fazer isso, porque já foi retirado, o poder dele foi dado por Yoshua. Por que na nossa paraxá, justamente o Rashi traz referência do livro Yoshua, dos profetas, e não dessa paraxá no próprio Chumash, que tem depois, como a gente falou, que o Moshe não vai poder mais sair e vir, é que ele não vai ter mais a permissão de sair e vir, porque ele passou o poder. Não é que ele não tenha as capacidade física. Ele pode andar, mesmo que esteja em cadeira de rodas. Ele pode comer o maaser, que é uma mitzvah,
é que ele não tem a permissão de comer fora de Jerusalém. Outra pergunta, o Rashi geralmente vai direto ao assunto. Deveria escrever simplesmente Lotuchal, você não tem permissão. Porque ele traz textos dos nossos sábios, de Yoshua e de Pirkei de Rabi Eliezer, como a gente vai ver, etc. 2. Por que é trazido o nome do Rabi Yoshua ben Korcha, que a gente vai ver isso mais pra frente. O Rashi continua depois explicando longamente. Lo Yevusim Hayu, eles na verdade não eram Yevusim, eram Hitiim, né, que fez o pacto com o Avraham vindo no Mata Marpelá. Mas é porque está ligado com Jerusalém, que o David não pôde conquistar a força dos Yevusim, porque Jerusalém eles chamavam de Yevus, que está ligado com esse povo Yevusi. Assim como está explicado, porque da Beliezer, a gente vai ver isso mais depois, traz também Shmuel, o profeta Shmuel Beit, né, na segunda parte do livro Shmuel. A fonte de exemplo é do Rabi Yoshua ben Korcha, que está no Midrash Sifri, mas lá está resumido no Sifri. E o Rashi aqui se estende, porque talvez seja porque ele tem que mastigar isso para uma criança de 5 anos, né, que quer entender o Pshutosh Mikra, o sentido literal da Torá. Então, a criança quer entender porque o Davi não tem a permissão de conquistar Jerusalém. Porque o pacto foi com os Hititas, os Hitim, né, que era o Efron, era dos Hititas. Surgem outras questões. 3. Porque Rashi diz que o juramento aconteceu quando Abraão comprou a Menata Marpelá. Claramente, não tem isso no Rumash, só no Pirkei de Rabi Eliezer. Enquanto tem claramente o pacto no Rumash entre Abraham e Avimelech, que seria o estilo do Rashi, que é o sentido literal, né, que tem um juramento e não foi conquistar até a cidade Yebusi, né, Jebusita, que são descendentes do Avimelech. Mais ainda, em Yoshua 15, no livro de Yoshua, o Rashi faz somente essa relação no versículo 63, Lo yachlu bnei Yehudá, que os filhos de Yehudá não poderiam herdar essa terra, como está escrito, Rabi Yoshua ben Korcha fala, eles podiam, mas não tinham direito, por causa do juramento que foi feito entre Avraham e Avimelech. O próprio Rashi traz no livro Yoshua, literalmente, uma referência que tem no Rumash. Por que no Rumash agora o Rashi tem uma referência que ele pode, né, na verdade ele consegue, mas ele não tem a permissão de fazer isso, de comer o maaser, embora seja uma mitzvah, fora de Jerusalém, né, nas cidades, porque tem o pacto entre Avraham e Avimelech no próprio Rumash. E o Rashi traz do Yoshua e do livro Shmuel, que é do Tanar. 4. Porque Rashi acrescenta, até mesmo em relação ao Sifri, no final do seu comentário, Rashi acrescenta mais coisa e fala, como eu falei, do que está escrito no profeta Shmuel Beit, né, que só se você tirar as estátuas que tem o juramento que foi feito entre Avraham e os Yevusim. Não é o estilo do Rashi explicar versos dos profetas, que não está nem no Sifri, no Midrash, muito menos no Rumash. Por que ele está saindo do entendimento literal do Rumash para explicar o que acontece no livro dos profetas no Rumash, não lá nos profetas? 5. Porque Rashi menciona o Pirkei de Rabi Eliezer. Ele não fala, por exemplo, que o Rabi Eliezer ben Korcha falou, o que ele falou veio do Sifri. Por que ele tem que trazer uma referência da Torá oral, que não é do Rumash, nem do Tanar? A explicação de tudo isso é que, pelo sentido literal, quando a Torá usa a linguagem não poderá, mesmo que o significado seja que não tem permissão, que é mais do que só não consegue, né, humanamente não consegue, é que ele não tem a permissão, mesmo que ele consiga humanamente, ele não pode fazer isso. Porque desse jeito não exclui a explicação simples que a pessoa não consegue fazer isso. Não é que a Torá, quando proíbe alguém de fazer algo específico, tira dele a possibilidade de fazê-lo.
a pessoa continua podendo fazer, mas a Torá está querendo impedir por algum outro motivo, mesmo que ele consiga fazer. Assim, a Torá dá o livre, preserva, respeita o livre-arbítrio que Hashem deu pra gente. Então, a maior parte das coisas a gente pode fazer, a gente consegue fazer, contra a vontade de Hashem. Mas Hashem decide que não é assim que eu quero. Você não tem a permissão. Não é que coloca cerca, arame farpado, elétrico, amarra as mãos e não deixa, impede. Não, Hashem fala simplesmente, eu não quero que seja feito assim. Eu não te dou permissão de fazer assim. Você pode fazer, você consegue fazer, mas você não deve porque eu não quero. Então, essa proibição não é por causa do mandamento, mas porque tem algum outro motivo qualquer. Primeiro, no assunto da herança em Kitetse, aí o Rebbe vai trazer vários exemplos, né? Vamos passar rapidamente sobre isso. O Rashi, em Kitetse, como a gente falou, não vai poder, o pai, mesmo que queira dar direito de progenitura para o filho da esposa amada, ele não se tornará o primogênito, porque Hashem tem um direito de precedência e fala não pode. Ou contra proíbe o divórcio. Você não poder mandar embora a esposa que você não quer, que você odeia. Mesmo que ele a mande embora, tem que ir lá trazer de volta, porque tecnicamente ele tem como fazer isso, mas Hashem não quer. 2. Em alguns casos depende da vontade da pessoa, como no caso de Moshe ver o rosto de Hashem, que a gente falou em Kitissá. Ou nas leis dos reis em Shoftim, que você não vai poder dar o trono, o reinado para alguém que não seja judeu. A própria Torá explica depois a impossibilidade, porque ele não é teu irmão. Que shifto al kisim amlato, etc. Vai estar amor, vekarabó koleme hayav, que você vai dar para quem que é do teu povo, que você vai poder dar isso. O mesmo acontece com Moshe. Nesse livro que a gente falou que ele não vai poder sair e vir, porque já foi dado para Yoshua. Então ele não tem mais como sair e voltar como o rei e líder do povo. 3. Quando já teve um mandamento antes para não fazer algo, como por exemplo, que já foi falado antes, foi mandado o povo antes, quando estava no Har Sinai, vocês não vão poder subir no Har Sinai. Então quando Moshe fala que o povo não vai poder subir, é porque antes já está decidido isso. Então já foi avisado antes. Também quando fala, você não vai poder fazer o Korban de Pesach nas tuas cidades. Já foi avisado antes que não teria condições de oferecer o Korban de Pesach em qualquer lugar. Temos agora, na nossa Parashá, sua proibição de comer Kodashim e Maaser fora de Jerusalém. Lo tuchal lechol besharecha. Antes ainda não teve essa proibição de oferecer ou de comer Maaser, Bechorot e todas as promessas, Nedarecha, fora de Jerusalém. Então, a proibição da Torá exclui a possibilidade de fazer isso agora. Mas ainda não é suficiente. Porque, primeiro, a prova não tem a ver com isso. Explicando por que o Rashi traz desse modo. Porque, na verdade, o povo teria condições, capacidade, conseguiria herdar, receber, conquistar a terra dos Evusim. Eles poderiam, mas não tinham permissão. Mesma coisa aqui. Poderia comer, tem até uma mitzvah de comer o maaser e os outros korbanot, mas não pode ser fora de Jerusalém. Então, você pode, mas não tem a permissão. E esse fato de não ter a permissão está acima do poder ou não poder. A gente, às vezes, dá poder para colaboradores, para filhos, para marido, esposa, fazer alguma coisa que não é a melhor, para não dizer coisas mais graves. Mas espera-se que a pessoa, não faça isso, não porque você proibiu, no sentido de amarrou, trancou,
e impediu. Porque ela conscientemente sabe que não tem permissão, não deve fazer isso. Então, a mesma coisa que quando fala Lo Yachlu, que não vai poder, não é porque está proibido desde antes, né, quando teve o juramento. É porque foi decidido assim, como a gente vai falar. 2. Embora não tivesse antes uma proibição clara de comer macer fora de Jerusalém, como a gente falou, já tinha essa implicação a falar para comer lá em Jerusalém, para sacrificar lá em Jerusalém. Então, o Lo Tuchal, que a gente tem desde o começo do que a gente começou a falar, que não vai poder comer nas suas cidades, que tem agora, né, que está falando essa paraxá, não é diferente dos outros lugares que tem isso com referência a uma proibição que já foi falada antes, como não subir no Har Sinai e não comer o Korban Pesach fora de Jerusalém, nas cidades. 3. Por que Torá usa essa expressão Lo Tuchal, que se aplica a qualquer proibição? Você não pode, né? Como não consegue ou como não é permitido. É igual para todas. Entendemos a partir da primeira explicação do Rashi sobre essa expressão. O Rashi fala no capítulo 12, versículo 17, Lo Tuchal está vindo trazer uma mitzvah proibitiva sobre uma coisa que já estava explicada ou ordenada. O Rashi fala assim em outros 3 lugares na nossa paraxá. No verso 13, Shamei Lecha, trazer o Lotaser, depois traz no 19, depois traz no 13, versículo 1, Tishmiru Lassot, Liten Lotaser Alaser, você juntar proibitivo com uma coisa que você tem que fazer, mas só no nosso verso o Rashi prolonga e inclui Ba'akatu, vem aqui a escritura para dizer que não tem permissão. Nos outros 3 versos não foi só para acrescentar a proibição, né? Como tem falando que lá você vai ver, que você não vai, se você tiver vontade, vai chegar no teu coração a vontade de fazer um sacrifício fora de Jerusalém. Aí tem um precedente, que foi o caso de Elial no Har Carmel. Então você não vai poder de qual forma fazer isso, por isso que acrescenta uma proibição de não fazer, já que vai ter casos que você vai ver que vai poder fazer. Né? Isso também em relação a outros casos, né? Shamelachá, Pentazov, et Alevi, depois et Kol Davar Asher Nochim Esaver, né? Tem vários casos que você não vai poder acrescentar, por exemplo. Né? Não vai poder acrescentar, botar 5 parashot no tefilin, não vai poder botar outras espécies no lulav, e mais um abraham no Birkat Kohanim, etc. Justamente o nosso verso não é por enfatizar rigor, como tem outras vezes, que você não vai poder aumentar, fazer mais coisas. É só para trazer a proibição. Aqui fala sobre Maaser e Kodashim. Estamos chegando no final, que é comer. Maaser e Kodashim é uma mitzvah. O sentido literal, levar para comer em Jerusalém, seria uma mitzvah adicional. Tem que comer o Maaser e também comer em Jerusalém. Se é assim separado, uma depende da outra, poderia, quando não tem condições de comer em Jerusalém, comer fora de Jerusalém. Por isso, essa parte proibitiva, acrescentar, não pode a uma coisa que deve. Deve comer o Maaser, mas só se em Jerusalém você não tem condições, permissão de comer fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém não pode, não ter permissão, não só não cumpre, como é proibido. Por isso o Rashi traz sobre os jebusitas, pois é um caso muito semelhante. Em princípio, conquistar os Zevussim era uma mitzvah, conquistar a terra de Israel, eliminar os 7 povos, mas no fundo não tem permissão nesse caso específico. Não dá para entender, pois o juramento está anulando uma missão importante, que vem depois de Matan Torá. O juramento foi antes de Matan Torá. E a mitzvah de conquistar os 7 povos, conquistar a terra de Israel, vem depois da entrega da Torá. Aí que entra a visão dos Yevussim. Segundo eles, a promessa continua válida. Para eles não faz diferença que teve Matan Torá. Para eles ainda tem um juramento que eles não podem ser conquistados. Então seria um Hilul Hashem, uma profanação do nome de Hashem, porque segundo eles tem essa promessa. Por isso não foi permitido, só para não ter
o Hil Hashem. Por isso que tem essa vontade de Hashem que supera a mitzvah de conquistar a terra de Israel. Por isso que o Rashi fala que acrescenta a proibição, não dá a permissão de conquistar os Yebusim, não dá permissão de comer maaser em Jerusalém, mesmo que tenha a mitzvah de conquistar a terra de Israel e a mitzvah de comer o maaser. Por isso também não foi o juramento com Avimelech, foi no caso da Amenat HaMarpelá, que é muito mais grave, como a gente vai ver. Se não cumpríssemos, anularia o direito de propriedade sobre a Amenat HaMarpelá. Então, retroativamente, os avós, os patriarcas e matriarcas estariam numa terra que não lhes pertence. Mas Rashi não pode se contar com isso, pois o Ben Hamesh Lemikra, a criancinha de 5 anos que não consegue entender ainda, nesse caso de literal Torá, perguntaria, por que se antes não poderia conquistar os Yebusim, agora pode, e acabou conquistando? Por isso Rashi dá uma longa explicação citando os profetas. E fala que o Davi HaMelech foi lá e ele pegou essas estátuas onde estavam o juramento, que já tinham mais de 800 anos, e perdeu a validade. Então, ao removê-los, essa promessa, que já tinha 800 anos, então não teria mais a validade, aí poderia sim conquistar, agora sim, conquistar, e não teria mais o Hil Hashem, a profanação do nome de Hashem. Por isso, o Rashi traz o Pirkei de Rabi Eliezer, porque alguns, por mais que Davi removeu, como está no Shmuel e no Yoshua, removeu a referência no Yoshua. No Shmuel tem que Davi removeu as estátuas que estavam no juramento. Alguns Yebusim lembravam ainda das promessas, mas que não tivesse mais lá nas estátuas. E aí, por isso que o Rashi traz o Pirkei de Rabi Eliezer, que no Pirkei de Rabi Eliezer fala que depois disso, no Midrash fala que depois disso o Davi foi lá e comprou, e aí conquistou definitivamente a terra de Jerusalém, onde está o Beit HaMikdash, de uma forma bem clara para todos. Um erudito, terminando, poderia ainda questionar por que não pode comer nas cidades a mitzvah. Aí o Rashi traz também Rabi Yoshua ben Korcha, que ele costuma dizer sempre, em vários lugares, sobre primeiro receber Kabbalat Ol Malchut Shamayim, receber a vontade de Hashem, e depois receber Kabbalat Ol Mitzvot, os mandamentos de Hashem. Primeiro vem quem mandou as mitzvot, e depois vem as mitzvot. Então, a mitzvah de comer o maaser, de conquistar a terra de Israel, é uma mitzvah que Hashem deu. Mas tem a vontade de Hashem que está antes das mitzvot, que é, mesmo assim, que eu te dê a mitzvah de comer o maaser, eu não quero que seja fora de Jerusalém. Tem que ser com a santidade da terra de Jerusalém, de Jerusalém, onde está o Beit HaMikdash. E por isso que também, desse modo que foi comprado a terra de Jerusalém por Davi HaMelech, só depois, mesmo com o pacto, com o juramento, etc., que garantiu aonde está o Beit HaMikdash para sempre. Que a gente possa estar agora já comendo o Maaser e Kodashim em Jerusalém com Davi HaMelech, que é o Mashiach, e que o Mashiach que vai vir agora, que é descendente de Davi HaMelech, agora, já.